Oi, gente! Espero que vocês estejam bem. Lá vamos nós para mais uma aula de matemática. Prometo que esse ano está sendo um pouquinho mais fácil, né? Enfim, na aula de hoje a gente vai continuar estudando sobre as frações, tá? Só que agora num outro contexto. A aula passada nós vimos as frações no contexto da porcentagem e como a gente pode relacionar as frações e a porcentagem, tá? Para nos auxiliar nos cálculos do dia a dia. E hoje a gente vai conhecer a probabilidade, tá? As frações no contexto da probabilidade. Já viram aquela frase, é provável que vai chover hoje, tá? Quando a gente usa essa palavra é provável, nós estamos nos referindo a uma probabilidade de chuva, tá? É possível que isso aconteça, é possível que chova, tá? Então, nossos objetivos para essa aula são construir uma noção de probabilidade e calcular a probabilidade e expressá-la por meio de uma fração, tá? Na verdade, a probabilidade é uma coisa muito palpável, é muito do nosso cotidiano, então a gente só vai matematizar a questão da probabilidade. A habilidade que nós vamos trabalhar hoje é uma habilidade do 6º ano que nós não trabalhamos o ano passado, tá? Calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando-a por um número racional, forma fracionária, decimal e percentual, e comparar esse número com a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos. Bom, a primeira pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Mas o que é probabilidade, professora? Bom, vamos lá. Probabilidade é a capacidade que nós temos de realizar previsões de um determinado evento ocorrer. Nossa, professora, então quer dizer que agora eu vou ser vidente? Não. Quando a gente fala de capacidade de realizar previsões, nós estamos falando de uma relação matemática. Como que eu realizo uma previsão matematicamente falando, tá? Então, o exemplo que eu dei lá no começo. É provável que chova hoje, então existe a probabilidade de que hoje chova. Tá, mas de onde saiu essa probabilidade? Tá, quem inventou isso? É um estudo do clima que é feito, e aí através desse estudo do clima, eles calculam a probabilidade de existir, de chover em determinado dia, tá? Tudo isso não passa de matemática, inclusive as previsões do tempo que passa no jornal, enfim, é uma questão matemática. Primeiro exemplo. Márcia vai colocar em um estojo estas fichas. Então, eu tenho várias fichas aqui que a Márcia vai colocar no estojo. Que números tem nessas fichas? 15, 20, 13, 35, 50, 21, 40, 25, 35, tá? Então, primeira coisa que a gente vai analisar. Como que a gente calcula uma probabilidade, professora? Bom, a gente tem um contexto, tem um passo a passo para a gente calcular essa probabilidade. Nossa, que difícil. Não, não é difícil, porque esse contexto ele é muito intuitivo para a gente, tá? Primeira pergunta, quantas fichas nós temos ao todo? Então, vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fichas. Então, o total de fichas que a Márcia vai colocar no estojo são 10. Então, temos aqui 10 fichas. Tá. Segunda pergunta, letra B. Vou até mudar a cor aqui. Aqui. Em quantas fichas está escrito um número múltiplo de 5? Primeira coisa que a gente tem que relembrar. Múltiplos de 5 são aqueles que terminam em 0 ou 5. Nós vimos isso ano passado, tá? Então, múltiplos de 5. Nós temos o 15, o 20, o 35, o 50, o 40, o 25, o 30 e o próprio 5. Então, no total, múltiplos de 5, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 números múltiplos de 5, tá? Letra C. Em quantas fichas há números que não são múltiplos de 5? Os números, nesse caso, que não são múltiplos de 5, são aqueles que não terminam nem em 0 e nem em 5.
Então, nós temos o 13 e o 21, tá? Então, quantos não são múltiplos de 5? 2. Agora que vem a pergunta de probabilidade, tá? Se Márcia pegar, ao acaso, sem olhar, uma dessas fichas, é mais provável que ela pegue uma ficha com um número múltiplo de 5 ou uma ficha com um número que não é múltiplo de 5. Então, se a gente parar para pensar, ó, eu tenho 10 fichas no total. Dessas 10, eu tenho 8 múltiplos de 5 e tenho 2 que não são múltiplos de 5. Então, ela vai colocar a mão lá no estojo e pegar uma ficha. É mais provável sair um número múltiplo de 5 ou que não é múltiplo de 5. Se a gente parar para analisar aqui, é mais provável sair um múltiplo de 5. Um número múltiplo de 5. Por quê? Porque eu tenho mais fichas múltiplas de 5 nesse estojo do que não múltiplas. Como que isso fica em probabilidade? Ó, são 10 fichas no total. Então, no total, eu tenho 10 fichas. Quais são as fichas? Vou até colocar aqui, ó. Múltiplos de 5. Tá? Quais são as fichas múltiplas de 5? São 8. E aquelas que não são múltiplas de 5? Vou colocar aqui, não. Nossa, que horrível a minha letra. Não múltiplas de 5. São 2 fichas. 2 fichas em 10. Então, se a gente analisar matematicamente, ó, as múltiplas de 5, a chance de sair são 8 chances em 10. E as que não são múltiplas, 2 chances em 10. Se a gente parar para reparar, o denominador é o total de fichas e o numerador é o que eu estou querendo. O que eu quero? Múltiplo de 5? Então, são 8. E embaixo, o total, tá? Então, nesse caso, é mais fácil sair um número múltiplo de 5. São 8 chances em 10. Isso é o que a gente chama de probabilidade. Segundo exemplo. Guilherme e Carlos vão disputar no par ou ímpar quem vai escolher o filme a que vão assistir. Guilherme pediu par e Carlos pediu ímpar. Qual é a probabilidade de um resultado ser par? Então, vamos lá. Qual é o total de opções que eu tenho? Vou colocar aqui, deixa eu apagar e fazer bonitinho. Quais são as opções que eu tenho? Eu tenho par ou ímpar. Não tenho outra opção. Então, no total, eu tenho quantas opções? Tenho 2, tá? Que é par ou é ímpar. 2 opções. Tá. Qual a chance do resultado ser par? O par, ele representa uma chance. Por quê? A outra chance é do ímpar, certo? Colocamos 2 números lá. Quais a probabilidade da soma deles ser par? Uma chance. Por quê? Qual é a outra probabilidade? Dele ser ímpar, né? Então, na verdade, para esse número ser par, a gente tem uma chance em 2. O que eu tô querendo? Aqui é a chance dele ser par. E embaixo, no denominador, é o total de opções que eu tenho. Eu tenho quantas opções? 2, par ou ímpar. Então, para sair par, eu tenho uma chance em 2, tá? O exemplo 3. Victor colocou em uma caixa 8 bolas de gude coloridas de mesmo tamanho, sendo 5 amarelas e 3 azuis. Tá. Vamos anotar isso. Então, o nosso total, vou colocar T de total, são 8. Todas têm o mesmo tamanho, só que a amarela, vou colocar AM de amarela. Amarela, eu tenho 5. Azul, vou colocar AZ de azul. Azul, eu tenho 3. Se vocês perceberem, ó, 5 mais 3 vai dar 8, que é o total de bolinhas.
Vitor pegar uma bola qualquer, sem olhar. Ele enfiou a mão lá e pegou. Qual a probabilidade de a bola ser amarela? Então, vamos lá. Qual é o total que eu tenho? O meu total é 8. Então, eu tenho 8 bolinhas no total. Quantas amarelas eu tenho? 5. Então, é o que ele quer, da probabilidade da bola ser amarela. Então, ele tem 5 chances em 8. 5 chances de pegar uma bolinha amarela. 5 chances em 8. Essa é a probabilidade de sair uma bolinha amarela, tá? É assim que a gente calcula a probabilidade, gente. Que a gente representa a probabilidade na forma de fração. Embaixo, o total. Vou até colocar T de total. E em cima é o que eu quero. É o que eu estou considerando, tá? Vou colocar C de que nós estamos considerando. E aí, com isso, a gente finaliza aqui a parte de representação fracionária das probabilidades. Eu espero que vocês tenham entendido. É bem simples, é mais de representação mesmo. E bom estudo para vocês. Um beijo e até mais.